com a pregação da palavra, o ensino dos cristãos e dos profetas e dos apóstolos, eles não estão falando algo que Deus quer que seja falado, o Senhor vem sobrenaturalmente, usa alguém na igreja com o dom de profecia para profetizar para a igreja local. Pronto, a igreja agora tem tanto conhecimento bíblico e da palavra, agora tem também algo sobrenatural, extraordinário de um dom espiritual. Mas não é eu pegar disso e fazer uma rotina da igreja. Porque se eu tiver rotina na igreja de dom de profecia, a igreja não vai orar e a igreja não vai ler a Bíblia e não vai estudar a Bíblia. Irmãos, será que perto da tua casa, no teu bairro, não está cheio de igrejas que ninguém ora? Será que no teu bairro, onde você mora, não está cheio de igrejas que não tem Bíblia, não tem palavra de Deus? Vocês podem ver, irmãos, as igrejas tradicionais, não vou mencionar nome, as igrejas tradicionais que têm 50, 70, 100 anos no Brasil, elas já têm uma liturgia de culto. Oração, palavra, estudos. Essa é a igreja, uma igreja espiritual que tem um homem de Deus, que tem mulher de Deus, que oram, que buscam o Senhor e que Deus traz ensinamentos maravilhosos. Agora, essas igrejas assim, que o camarada ele é da igreja e ele se converte e fica ali 1, 2, 3, 5 anos, em pouco tempo ele aprende ali o básico e ele discorda do pastor local, ele vai lá, o que ele faz? Sai da igreja, aluga um ponto, coloca uma placa e ele agora é o pastor, ele se intitula pastor. Os irmãos acham que vai sair coisa boa de um camarada assim, irmão? De homem, de mulher assim, seja quem for? Não vai vir, porque nós precisamos hoje de homens cheios do Espírito Santo, que tenham uma vida no altar de oração, vida de oração, e que sejam cheios do conhecimento da palavra. E com o conhecimento da palavra, quando alguém vier profetizar na igreja, tem que ser muito Deus, irmãos. Tem que ser algo que o pastor não está ciente, que a igreja não está ciente, algo extraordinário, que a igreja não está ligada em Deus, ou está buscando algo da parte de Deus e não tá buscando aquilo que Deus quer falar, ele vai usar alguém com dom de profecia. É assim que o dom de profecia foi acontecendo no meio da igreja. Na igreja primitiva, vocês lembram? A igreja estava orando, e Pedro estava na prisão. Enquanto a igreja estava orando, o Senhor mandou um anjo lá, abriu várias portas de cela da prisão e libertou Pedro da prisão. É assim, irmãos. O poder de Deus é assim. A gente ora e busca na palavra e ele faz coisas sobrenaturais. Agora, irmão, o camarada chegar dizendo que, pô, eis que te digo, assim, como é que é? Deus manda te dizer, cuidado com isso, irmãos. Deus manda te dizer. Como assim Deus manda te dizer? Aqui, ó. Deus falando aqui 24 horas por dia, 365 dias por ano, 24 horas por dia. Quer ouvir Deus falar, irmãos? É aqui, ó, palavra de Deus, Bíblia. Bíblia na sua vida, você vai ver Deus falando contigo o tempo todo. Teu caráter vai ser transformado, tu vai ser liberto e salvo em nome de Jesus. Não estou aqui desfazendo do dom, dizendo que eu não acredito em nada, não. Se tiver homens e mulheres que busquem oração e jejum e que tenham palavra de Deus, pode ter profecia, sim. Mas se vier só aquele negócio de emoção, sai fora. Cuidado com isso. Mas vamos seguir. Vamos seguir. Tópico 1, irmãos. Ameaça dos lobos vorazes. As ameaças dos lobos vorazes. Olha o tema, hein? As ameaças dos lobos vorazes. Quem são eles? Tópico 1, os cuidados pastorais, Atos capítulo 20, versículo de número 28. E eu quero falar aqui quem são os lobos vorazes. São líderes que distorcem a doutrina para quê? Obter proveito próprio. Aí antes já de ler o versículo, eu já lembro desse monte de pastores, ditos pastores, não os verdadeiros homens de Deus, tá, irmãos? Que fique bem esclarecido. Esses camaradas que se auto-intitulam bispo, apóstolo, que mistura imagens e instrumentos de Israel no meio da igreja evangélica, que usam roupas totalmente diferentes do padrão tradicional, que tu vê que tem um exagero explícito nas vestimentas. Irmão, corre desses camaradas. Corre. Quem tenta inventar, quem tenta fazer coisa diferente, tem que ter muita atenção com esses camaradas. Muito, redobrar a atenção.
são lobos vorazes. Eles distorcem a doutrina. Então, assim, o Evangelho, irmão, de Jesus é simples. O Evangelho de Jesus é que Jesus é o Senhor da glória, Jesus é Deus. O salário do pecado e a morte, o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Isso é o Evangelho. As demais coisas são doutrinas que os pastores têm que ensinar para os membros na obediência, na busca, na oração, oração lá em cima, oração em palavra é o máximo da igreja, louvores alguns. Tá bom, irmãos? Não é que negócio de culto com 10, 12, 13 louvores e 20 minutos para a palavra, pelo amor de Deus. O povo precisa ser ensinado, nós estamos aqui para poder trabalhar com esse canal Verdade Teológica, para poder ajudar a você, que é líder, irmão, pastor, seja quem for. Quer aprender, nós vamos trocar conhecimento, né? Porque eu estou aprendendo aqui também todo dia e creio que nós podemos aprender sempre, nunca é demais. Então, os cuidados pastorais, Atos 20, 28. Olhai por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo os constituiu bispos para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Foi com sangue, né? O versículo já diz. Deixa eu descer aqui. Então vamos lá. Os anciãos mencionados no versículo 17 são chamados de bispos nesta passagem e, ao dizer que eles foram constituídos pelo Espírito Santo para apacentardes a igreja de Deus, mostra que eles são pastores. Glória a Jesus. Então, irmãos, aqui nesse contexto, o nome bispo mostra que eles são os pastores da igreja. Então, vamos substituir. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu, pastores, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue, que tem milhões de pastores, homens de Deus espalhados pelo Brasil e pelo mundo, que fazem um excelente trabalho de evangelização, de pregação da palavra e muita oração. Glória a Deus por isso. Mas, talvez, numa escala, sei lá, 9 por 1, tem também os hereges, os falsos profetas, os falsos pastores. Aqueles que a lição está querendo dizer o seguinte, que ele vem ovelha disfarçado de lobo, como a capa da lição, né, é maravilhosa. A própria capa já diz, é um lobo no meio do curral das ovelhas, ou seja, a qualquer momento ele vai devorar as ovelhas. E não tem como o camarada pastorear para si. Tudo é glórias a mim, tudo é louvado seja eu, todos os benefícios é para ele. Bate muito na tecla de dinheiro, bate muito na tecla de bênção, de vitória. Irmãos, cuidado com isso, em nome de Jesus. Se tem alguém com a porta aberta, com o nome da placa lá de uma igreja tal, que ele bate muito em dinheiro, pede muita oferta, pede muito dízimo, inventa coisa mística com objetos, corre disso. Igreja de Jesus é a igreja que tem uma oração, exageradamente em oração, que ora-se muito, que tem muita palavra e que tem muito estudo bíblico. Louvores que exaltam e que engrandecem o nome de Jesus, que futuramente, irmãos, eu vou até aqui abrir um espaço, futuramente a gente vai ter alguns estudos aqui, vou falar o que eu lembrei, então em dois. Vou ter aqui no canal estudo teológico, versículo por versículo, começando do Evangelho de Mateus. Então nós vamos de Mateus até Apocalipse, versículo por versículo. Versículo por versículo vai ser de semanas, meses e tomara que seja anos. E estudo sobre louvores que são cantados nas igrejas. Vários que a gente ouve, que a gente canta nas nossas igrejas, são comerciais, eu sei. Alguns falam de Jesus, alguns falam de Deus, mas às vezes na entrelinha você vê que tem muito eu. Sempre que os irmãos pegarem os louvores lá antigos, mais antigos, até antes da minha geração, vai ver que é sempre adoramos ao Senhor, louvamos ao Senhor, exaltamos ao Senhor. E hoje é muito que Deus me abençoe, que eu seja vitorioso, que eu seja abençoado. Cuidado com isso, irmãos. Você é cristão para fazer parte do corpo que já existe antes de você chegar e que será o corpo até Jesus voltar, que ele é o cabeça. Os cargos nas igrejas, presbítero, pastores, diáconos, diaconisas, obreiros, são só as funções da instituição da igreja. Mas não quer dizer que o pastor é maior do que o novo convertido ou vice-versa. Não.
nós somos um corpo. E essa é a organização que Deus nos deu para poder administrar a igreja e instituição. Mas nós somos corpo. Eu sou irmão em Cristo do irmão lá do Japão, do irmão dos Estados Unidos, do irmão da África do Sul, qualquer lugar do mundo, nós somos uma igreja só. Mas a lição agora que a gente está entrando está chamando a atenção daqueles caras que eles vêm para quê? Eles vêm disfarçados, eles vêm para poder minar a igreja. Que no caso do versículo 28 diz que o Senhor ele constituiu pelo Espírito Santo para apacentar a igreja de Deus, para ser pastores. O que ele faz? Alimenta, guia e protege. Esse é o pastor. Mas ao mesmo tempo a gente tem que estar muito cuidado com os lobos vorazes, que eles vêm para prejudicar, para destruir a igreja. Mas há poder no sangue de Jesus. Nós acreditamos no que diz, eu lembrei agora, 1 João 3,8, ou é 1 João 3,18, 1 João 3,8. E para isso foi manifesto o Filho de Deus, para desfazer, destruir toda a obra do diabo. Então nós vamos pregar contra o diabo, vamos pregar contra lobos vorazes, contra hereges, contra heresias, contra tudo isso. E vai ser um canal para ajudar, contribuir, uma gota que seja, no meio do oceano, para a tua vida, para a vida de qualquer pessoa. Se a minha palavra chegar para uma pessoa e essa uma pessoa falar para mim que ela foi abençoada com essa palavra, glórias a Deus por isso. Então vamos lá, irmãos. A função primordial do pastor é alimentar, guiar e proteger o rebanho. Lucas 15, versículo 4 ao 6. Lucas 15, versículo 4 diz assim: que o homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai após a perdida até que venha achá-la. Pronto. Jesus é lindo, né, irmãos? Cá entre nós, né? Jesus é maravilhoso. Aí já está dito, ó. O verdadeiro pastor, a característica do pastor ele chega ao ponto de, se ele tiver 100 e perde uma, ele guarda as 99 e vai atrás daquela que está perdida. Esse é o pastor. E é claro que o pastor que vai atrás de uma ovelha e deixa 99, ele vai deixar as 99 muito bem protegida e guardada, para que ele não chegue atrás de buscar aquela e quando ele voltar, está pior do que quando ele foi atrás de uma perdida. Isso aqui é só uma figura de linguagem para a gente entender qual é o pastor, o papel do verdadeiro pastor, que é aquele que zela, que cuida, que protege, que ama a ovelha. Eu sei, assim, a gente tem páginas na internet, os irmãos são hoje informados, tem ditos pastores no Brasil inteiro que faz coisa assim que é calamitosa. É agressão, é traição, é furto, é roubo, é divisão. Eu sei que essas coisas vêm para escandalizar o Evangelho, vêm para poder escandalizar a igreja. Mas a minha palavra para você é: se mantenha firme, fica firme, porque nós fazemos parte do remanescente daqueles que são fiéis ao Senhor, que a gente prega o Evangelho e a gente vive por amor às almas, por amor ao Senhor e amor às almas. Não tem preocupação de benefício pessoal, não. O benefício é para a obra e para a igreja e para a glória do nome do Senhor. Amém, irmãos? Vamos continuar. O Novo Testamento emprega essa metáfora ao tratar o relacionamento entre pastor e rebanho da igreja, como acabei de falar. A exortação apostólica aos líderes da igreja visa proteger os irmãos e as irmãs das heresias e guiar todos na verdade do Evangelho. Esse cuidado aparece nos ensinos de Jesus em Mateus 7, versículo 15 ao 20. Então vamos lá. Eu sempre vou ler os versículos, tá, irmãos? Porque para mim tem que ser embasado na palavra. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas. Olha só, irmão. Jesus falou logo no início do Evangelho, no capítulo 7. A igreja passa a conhecer Jesus. Todo mundo começa a conhecer a Jesus através do Evangelho de Mateus. E logo no 7º capítulo já diz: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas. Eles estão aí, tá, irmãos? De todos os lados. Que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Desculpa. Aqui, irmãos, olha só. A forma bíblica, cristã e sábia do Senhor Jesus para a gente identificar os falsos profetas, se a gente for ticar, tópico 1, os frutos. A gente conhece um falso profeta pelo fruto. Então, assim, se o irmão considera alguém como um verdadeiro profeta, faz essa análise. Quais são os frutos desse profeta? Qual é a índole dele como homem?
marido, pai, trabalhador, honesto, íntegro, reto, se colocar na balança, os defeitos ficar maior do que as qualidades, ó, tem que fugir, irmãos. É falso profeta. Isso é pra mim, tá, irmão? Me julga, ó. Eu tô aqui, ó, camisa social, tô com aqui, ó, até indico para os irmãos, ó, Champlin, Norman Russell Champlin, versículo por versículo, Novo Testamento, e Norman Russell Champlin, que é um material que eu aconselho e sugiro para todo mundo que gosta de Bíblia, pastor, obreiro, presbítero, evangelista, você é pregador, você tem que ter esse material, no mínimo, assim, Bíblia, Champlin, ou então um outro comentarista, versículo por versículo, para te levar à profundidade das riquezas na palavra. Então, assim, tem que ter esses dois aí, se possível. Eu sei que é um pouco caro, mas os irmãos que quiserem, aqui nos comentários eu vou deixar o PDF da lição de aluno, dessa escola, dessa lição de hoje, a lição, a lição adulto de aluno, a lição adulto do professor, e quem quiser PDF do Champlin, versículo por versículo em PDF, eu vou criar aqui um link que você clicando te leva aí para um catálogo que você possa baixar no teu celular, no seu notebook, no seu tablet, para você estudar na viagem, na igreja, em casa, em qualquer lugar, para você conhecer mais da palavra. Então aqui, meu irmão, vai ser distribuição de material em PDF, de teologia de Bíblia, e sempre material que eu venha validar primeiro, porque tem livros que são feitos por falsos profetas e hereges, eu não vou enviar para os irmãos que eu estou sempre consultando. Mas vamos lá. Porventura, isso é Jesus falando, porventura colhem-se uva dos espinheiros? Nunca. Ou figos dos abrolhos? Nunca. Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar bons frutos. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos conhecereis. O direcionamento de Jesus para o falso profeta é cortar e lançar no fogo, irmãos. Meu Deus do céu! Olha que lição e olha que instrução o Ezequias, pastor Ezequias, está nos dando. E olha o que a palavra de Deus, diretamente do trono, é Jesus falando. Tem que ser cortado. E outra coisa, é pelos frutos, irmãos. Eu não posso estar aqui, de repente, falando com você de uma linguagem que é agradável, bonita, sei lá, educada, e de repente os meus frutos serem contrário ao que eu estou falando. Não pode. Isso não quer dizer que ninguém não pode errar, que eu não posso errar, o pastor ninguém erra. Mas erra, se corrige, se não se faz mais. Né? Que tem erros para alguns pastores de idade, não tem coisa que é inadmissível. Mas é o fruto, são os frutos, ou seja, é o dia a dia, é a vivência, é o cotidiano, é a postura, é o dia a dia com as pessoas, com as relações interpessoais, é como fala, é como se comporta. Um pastor, né, íntegro, ele tem uma postura diferenciada. E pelo falso profeta, a gente está falando aqui de falsos profetas, a gente vai saber quem são eles, porque os frutos deles vão ser explícitos. Eu posso, irmãos, pagar de santo de certinho aqui para os irmãos, mas no meu dia a dia, a minha família sabe, meus amigos sabem, minha esposa sabe. Então a gente não consegue, se eu estiver enganando, não consegue enganar todo mundo. Fica explícito, ainda mais agora com a rede social. Então fica aí a dica que Jesus deu de reconhecer dica não, está na palavra de Deus, desculpe, está na palavra de Deus, Jesus pregou. Falso profeta, ele vem vestido como ovelha, mas interiormente são lobos que devoram as casas e as pessoas. Então muita atenção com esse tipo de gente que nos dias atuais, irmãos, eu sou ainda da geração que quando alguém falava assim, ó, ali é pastor fulano, meu Deus, irmãos, era um santo pregador que fazia casamento, fazia batismo, fazia culto fúnebre, era o homem de tudo. Era aquele homem santo, sagrado, separado, que era respeitado de forma, assim, entendeu? Respeitosa. Mas falar hoje que alguém é pastor, já não se visualiza um homem de uma integridade como a gente já viu no passado. A não ser aquele pastor que ele tem ali os seus frutos e uma referência, uma postura de saber lidar com as pessoas, lidar com os obreiros, lidar com a causa do Senhor, que é a igreja. A igreja não é dele. Ele pastoreia pessoas e ele entende que a igreja não é dele. Ele não é o dono da igreja. Então, ó, eu quero sair do assunto, não consigo.
Esse camarada que ele se intitula apóstolo, ele foi consagrado apóstolo, corre, falso profeta. Bispo, não o bispo da Bíblia, porque o bispo da Bíblia, irmãos, é igual a presbíteros. É o grego presbíteros, aquele que cuida da casa de Deus. Então, quando a Bíblia está dizendo bispo, é o presbítero. Mas hoje, o que se intitula bispo hoje, ele quer, tipo assim, dizer que ele está um nível, uma cadeira acima de pastor, e vem lá o bispo, vem um apóstolo, ou seja, ele é o suprassumo do poder. Não, irmão, corre desses camaradas. Corre desses camaradas, desses homens que não têm recheado de falsa doutrina, de heresia. Eles costumam usar coisas diferentes, ultramoderna, com lenço, com objeto, com símbolos de Israel, mistura menorá, mistura candelabro, mistura itens. Nós não somos judeus não, tá, irmão? Nós não somos israelitas nem judeus, nós somos cristãos. A nossa fé é no invisível, no Deus invisível mais real que é Jesus. É isso. Nossa fé, ela é a baliza da nossa fé é Cristo Jesus, nosso Senhor, crucificado, e cremos na ressurreição dele, que vai nos ressuscitar também como igreja do Senhor. Mas esses caras aí que estão pregando desse jeito e criando títulos e roupas e símbolos, pelo amor de Deus, o Evangelho não precisa nada disso. Nós somos salvos e libertos pelo sangue de Jesus e não precisamos dessas coisas. Tópico 2, irmãos. Depois da minha partida, versículo 29. Olha o que ele diz. Essa expressão é uma palavra profética, pois o apóstolo não está apenas se referindo à sua morte. Que ele fala depois da minha partida, ele está querendo dizer assim, que ele, porque ele vai morrer. Mas também ao avanço dos hereges no seio da igreja depois do período apostólico no futuro. Olha que profundidade. Paulo usa uma linguagem metafórica para identificar os falsos doutrinadores como lobos cruéis ou lobos vorazes. Versículo 29 da Bíblia Nova Almeida atualizada, NAA. Então, ele diz que depois da partida dele, vai ter o avanço de herege no seio da igreja no futuro. Então, assim, vai ter falsos doutrinadores, que ele usa o nome de lobos cruéis e lobos vorazes, ou lobos vorazes. Então, Jesus falou, como eu li lá em Mateus capítulo 7, agora o apóstolo Paulo fala também sobre lobos cruéis e lobos vorazes, e continuando, a gente vai ver que Pedro fala também. O apóstolo Pedro, depois de ensinar que o Espírito Santo inspirou os profetas do Antigo Testamento, em 2 Pedro capítulo 1, 19 e 21, mostrou que a presença do verdadeiro ensino nem sempre é suficiente para impedir a manifestação do falso. Olha só, irmãos, que cenário que é preocupante e se eu posso usar essa palavra, alertante, que no decorrer da igreja, a igreja ela vai ser conduzida pelo Espírito Santo e pelo Senhor no mundo, na história da humanidade, mas em todo o tempo os falsos profetas e falsos pastores estão ali inseridos, irmãos. Então, assim, se você é cristão, você tem que orar pela tua alma, pela tua vida, estudar a palavra todo dia, sem parar, e ainda ficar fazendo exame dentro da tua igreja, porque o falso profeta, o herege, ele está ali. Continuando. Tanto que ao falar a respeito dos profetas legítimos dentre os hebreus, descobrimos dentre os hebreus, ressaltou que também havia entre o povo falsos profetas, como haveriam de surgir com o tempo no meio da igreja falsos mestres. Paulo usa lobos cruéis, Pedro usa falsos mestres. 2 Pedro capítulo 2, versículo 1. Então, assim, irmãos, depois da minha partida, que ele pensa no futuro, não é porque ele está indo embora para casa, é que ele está dizendo assim, depois que ele estiver fora daquele ambiente, daquele ambiente de igreja que ele está, na ausência dele vai ter penetração de lobos cruéis e falsos profetas e falsos pastores, que vão ensinar um caminho e propostas e conselhos errados para os irmãos. E aí eu venho aqui falar com autoridade. Cuidado com esse negócio de campanha. Tem lá, venha que vai ter uma campanha A, B ou C, campanha de 7 dias, 7 semanas, 7 isso. Se for campanha, olha o tema para você ir. Quer ir numa campanha? Se lá tiver escrito na faixa,
ou na divulgação da igreja. Campanha de oração. 7 dias de oração, beleza. 7 dias de jejum. 7 dias de estudo da palavra. Excelente campanha. Vá em nome de Jesus que você vai ser abençoado. Agora, 7 portas abertas. Campanha da vitória. Campanha da prosperidade, da bênção. Corre e diz que não tem... Eu falo isso, irmão, né? Porque não é que eu não gosto de campanha. É porque não tem na Bíblia. Jesus não fez isso. Pedro não fez. Paulo não fez. Os apóstolos não fizeram. Como é que a gente vai fazer um negócio desse, irmão? Porque a campanha, até então, ela tá te provocando e está te convidando para um determinado evento diferente. Que evento diferente é esse? Que você vai receber alguma coisa. 7 portas abertas. Não tem isso na Bíblia, irmãos. Você quer porta aberta, tu vai orar e tu vai se qualificar, estudar para você trabalhar. Quer trabalhar? Quer portas abertas de trabalho? Vai fazer currículo, vai estudar, vai se qualificar, vai fazer curso para você trabalhar. Não é através de uma campanha que as portas vão se abrir, não. Você tem que ter uma vida de oração. E como diz lá em Mateus 6,33, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas você serão acrescentadas. Será que Deus não sabe que tu precisa trabalhar? Então, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, as portas vão se abrir. Não é com campanha. Porque se você estiver aqui para a igreja motivado por uma campanha porque tu vai receber alguma coisa em troca, você é um interesseiro. Ou quem vai é um interesseiro, porque ele está querendo fazer barganha com Deus e Deus não se prostra a isso. Deus não faz barganha com o homem, Deus é soberano. Ele é soberano, não tem nada que eu e você faça que a gente vai fazer Deus se inclinar para atender o meu bel prazer. Agora, é claro que o nosso Deus é um Deus abençoador. Se você é um homem, uma mulher, um jovem, uma moça, um rapaz que busca o Senhor em sinceridade, em verdade, as bênçãos vão te alcançar, igual Deuteronômio 29. As bênçãos vos, Deuteronômio 28, as bênçãos vos alcançarão, versículo 3. Então não precisa de inventar roda, não precisa de inventar coisa para poder ser próspero, abençoado. E ao mesmo tempo, agora a gente tem que estar caminhando na igreja como cristão, evoluindo na palavra e na oração, e ao tempo todo igual um radar. A mente tem que estar igual um radar espiritual para poder detectar, porque a heresia, irmãos, o falso profeta, ele não vem igual ele não vem com uma cara espantosa, ele não é um monstro, não é um demônio, um diabo que apavora. Não é. Ele vem disfarçado, ele vem sutil, introduzindo coisas que vêm atrapalhar e minar a obra do Senhor. Mas em nome de Jesus, eu e os irmãos estamos aqui para tomar forças em oração, em jejum, em busca profunda do Espírito Santo. Para quê? Para que a gente seja ferramenta na mão do Senhor, para não deixar essas coisas acontecerem. E eu não cheguei aqui a ler o versículo capítulo 2 de Pedro. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor. Olha só, outro tópico para detectar um falso profeta. Ele vai introduzir encobertamente, ou seja, sutil, de forma que você não perceba, heresias de perdição, ou seja, coisas que te levam a se perder. Às vezes, irmãos, isso chega na igreja, você chega para você e você já não se perde no hoje, no agora. Mas é um tipo de situação que com o tempo, quando você vê, você já está afastado da casa do Senhor. Já está desanimado de culto, já está cansado. E o que tem de crente hoje, melindroso, sensível, que qualquer coisinha se afasta, meu irmão. Pelo amor de Deus. Eu já andei um período da minha vida fraco na presença do Senhor, porque eu passei um problema complicadíssimo. Todos nós passamos. Que também não foi suficiente, não estou aqui me justificando, que não era para me ter desanimado, enfraquecido, nada. Mas hoje, qualquer coisinha, as pessoas já deixam de ir para a casa do Senhor, já deixam de ir para a igreja. E aqui está dizendo, e também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresia de perdição, negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. Então fica esse alerta aí do tópico 1, para que a gente fique muito atento aos falsos profetas. E se seu pastor, se seu líder for um homem ou uma mulher de Deus, valorize-o, porque ele vai te ensinar de acordo com a lição para vocês ficarem atentos quando chegar alguém se dizendo o tal, ou se alguém se levantar disfarçadamente, porque ele é assim, ele vem, né, com um sapatinho de algodão, sem ninguém perceber. Quando você vê, a igreja está dividida, a igreja está A contra B, e um grupinho se forma aqui, panela ali, e querendo minar a liderança, minar o pastor.
Então, assim, tem que ter muito cuidado. Os pastores assim que estão à frente de igreja tem que ter muita visão para que qualquer coisa que acontecer, ele esteja muito atento para não deixar a obra do Senhor ser minada, minar, às vezes, destruir uma família, destruir um casamento, destruir famílias inteiras, porque entrou um novo ensino, um novo conhecimento que, na verdade, é uma doutrina, é uma falsa doutrina. Vamos agora para o próximo tópico, irmãos.